Google enxerga de inteligência artificial, uma parte um pouco talvez mais inspiracional, se a gente pode falar assim, para depois a gente falar um pouco de tecnologia. Então, de novo, meu nome é Felipe Medeiros, depois se você quiser conectar no LinkedIn, estou super à vontade, pode adicionar, a gente bate um papo. Bom, só um parênteses até, desculpa pelos slides em inglês, a gente tem que seguir o compliance, usar tudo em inglês, então, mas depois acho que não tem nada de desconhecido, mas acho que é legal a gente falar que a gente está entrando. Na verdade, eu gosto até de falar que a gente não está entrando, a gente já entrou na era de AI. AI hoje eu acho que já está no dia a dia de todas as pessoas, assim, até vira e mexe eu brinco, minha mãe vira e manda mensagem, pô filho, isso é criado por AI ou não é? Eu estou falando aqui com o Gemini, como eu peço uma ajuda. Então, se alguém quiser até interagir aí, mandar assim, quem já usa AI no dia a dia hoje, já brinca alguma coisa, pode mandar a mãozinha, apertar, só para a gente ter uma ideia da audiência. Boa. Bom, assim, eu vou fazer aqui uma conta de padeiro, mas acho que 95% da sala já usa AI para o dia a dia. Então é isso, pessoal. Acho que a gente não só está entrando, como a gente está na era de AI. E agora é o que a gente fala. A gente tem AI, mas agora a gente precisa começar a fazer impacto com a inteligência artificial. Muito se falou nos tempos atrás de ChatGPT, a gente falou de próprio Gemini, mas assim, cara, era muito uso pessoal. E agora eu acho que o Google está partindo para o Magnado, o Gemini Enterprise é uma dessas ferramentas de como a gente pode habilitar as companhias para usar inteligência artificial e escalar os negócios, tá? Então, aqui a gente tem alguns clientes já ao redor do mundo, algumas marcas conhecidas aí pela gente, que já estão usando nossos produtos, e como a gente tem escalado e fazendo as coisas darem certo, tá? E para a gente falar um pouco de número de algumas coisas importantes, então, hoje todo mundo usa AI, AI é uma força de trabalho global. Então, a gente tem aqui até algumas pesquisas da Gartner, McKinsey, tem uma da própria Google, que 40% dos apps de companhias vão ter AI. E a gente está caminhando para uma era que chama Agentic AI, não sei se alguém já ouviu falar desse termo, o Gemini Enterprise já contempla essa nova tecnologia e tudo isso que tem feito. Então, de novo, a gente está juntando a fome e a vontade de comer no tempo exato. É, Metade das companhias que o Google tem conversado já tem alguma coisa ou está começando a tentar fazer os deploys dos agentes em produção. Então, de novo, AI já é uma realidade, tá? E, de novo, com as novas oportunidades, vem os novos desafios. Acho que o ser humano é muito bom nisso, de criar novas tecnologias e criar novos desafios. Isso foi quando a gente criou a roda, criou o vapor, criou energia elétrica, e a gente vê isso como uma nova revolução industrial. E o que a gente tem que começar a se preocupar? Legal, a gente fala muito de AI hoje, então as pessoas usam Gemini, usam ChatGPT, usam Anthropic, mas como a gente começa a fazer algo mensurável, como a gente entrega valor no fim do dia, como de fato a gente consegue melhorar a produtividade das pessoas e não só criar mais ferramentas e mais trabalhos desnecessários. E de novo, não sei se tem alguém aqui de segurança, compliance, RH, como a gente consegue mitigar os riscos e deixar isso tudo num ambiente regulado e seguro, tá? Então, esse é um ponto de atenção para o Google. O Google até comprou uma companhia há pouco tempo que chama WIS, não sei se alguém chegou a ver a notícia. Ela é uma companhia de segurança focada em inteligência artificial, então, proteção de dados, segurança, LGPD é algo que o Google se preocupa muito, tá? Então, de novo, eu não sei a posição das pessoas, mas aqui não se atentem aos títulos, mas se atentem às dores. Então, se a gente fala aqui hoje, então, como a gente consegue crescer com resiliência, a gente consegue crescer financeiramente estável, se a gente consegue proteger os riscos, proteger o domínio dos nossos dados, garantir um standard na experiência do cliente. Então, cara, todo cliente que entrar pelos meus canais de atendimento vai ter o mesmo atendimento, vai ter as mesmas regras e como a gente consegue fazer as operações, né, o time de operação, trabalhar melhor, trabalhar mais rápido, trabalhar com qualidade, com acesso à informação de um jeito seguro. Se algumas dessas são as maiores dores que a gente tem visto, for alguma dor da realidade de vocês, vocês precisam de um parceiro que possa ajudar. E humildemente esse parceiro é a Google e é onde a gente quer se colocar com vocês no Gemini Enterprise e os outros produtos para ajudar vocês no dia a dia, tá? Então, aqui é o que a gente fala, que é o tempo agora a gente começar a construir a fundação de AI nas companhias. Então, a nossa missão é ajudar todas as companhias a ter uma transformação acelerada usando os produtos do Google de AI, tá? Mas um parênteses que eu gosto de fazer, e não sei se todas as pessoas sabem,
O Google já brinca de AI, já usa AI, já mexe com AI muito tempo antes de ser esse trend topics que é hoje, que todo dia que a gente liga a televisão a gente escuta falando algo de AI. Aqui eu tenho só alguns exemplos, então a gente tem o carro autônomo do Waymo, a gente tem a parte de temperatura, tem a parte do véu de geração de vídeo, mas aqui, acho que grande parte das pessoas devem usar Gmail, devem usar YouTube, Waze, Maps. Ali já tem inteligência artificial, tá, pessoal? Então, inteligência artificial não é algo novo para o Google. Eu sempre gosto de falar e deixar isso claro. Então, a gente sabe que hoje o inteligência artificial, a generativa é o hype, muito se fala, mas a gente já brinca com inteligência artificial há muito tempo e não é. Cara, deixa eu ver, Roberto. A minha Sim. tela tá pinada, deveria estar Ah, aparecendo para ele. isso. A minha também, eu tô te vendo. Tô vendo o teu compartilhamento também, tudo Tem mais certinho. alguém que não tá vendo o compartilhamento de tela, pessoal? Eu estou Tô vendo, vendo, Felipe. tô vendo também. Boa, acho que aí, se você quiser dar aquela lá, o senhor já desligou e ligou, se quiser dar um refresh aí na aba, Roberto, talvez dê uma resolvida aí. Show. Eu sei que é clichê, mas geralmente a reiniciada resolve. Isso aí. Boa. Bom, pessoal, então voltando aqui ao papo, a gente estava falando sobre o que a gente brinca de AI. Eu gosto de trazer essa timeline. A gente começou a falar de inteligência artificial lá em 2015, com a criação do TensorFlow, de um paper que chama Transformers, que foi o que fez a AI generativa chegar onde chegou. Depois a gente passou pelo Bard, pelo Palm, pelo Gemini, a gente tem os nossos processadores. Então, assim, a gente já mexe com AI há mais de 10 anos. E outra coisa que é legal falar também, a gente tem uma das poucas aplicações do mundo que tem mais de 2 bilhões de usuários. Então, eu falo de Gmail, Android, Google. Então, assim, de novo, a gente tem know-how e a gente não está entrando nesse mercado como ninguém. Assim, a gente também tem representação local. Então, tem o pessoal da Bob, tem a gente aqui do Google brasileiro. Então, o Brasil é um mercado muito importante para a Google e a gente tem representação brasileira para ajudar vocês a falarem com AI, tá? E para falar outra parte de número, depois a gente traz um pouquinho mais de case. Então, quando a gente fala de Gemini, ele não é tão falado, às vezes tão conhecido talvez quanto o próprio Chat GPT, mas a gente fala que hoje mais de 13 milhões de desenvolvedores já estão usando Gemini. 9 das 10 maiores laboratórios de AI no mundo usam o Google Cloud e praticamente todos os unicórnios de AI generativa foram feitos usando o Google Cloud. Então, o que, que o Felipe quer dizer com tudo isso, tá? Para vocês ficarem tranquilos, que a gente, a Bob, o pessoal, a gente sabe do que a gente está falando, a Google conhece os produtos e nos considerem como parceiro, tá? Eu acho que essa é a ideia. E aqui a gente pode, de novo, fazer algumas provocações e algumas perguntas. Então, eu queria imaginar se vocês pudessem começar a ter acesso a todas as tecnologias que são líderes de um jeito mais rápido, se a gente pudesse tirar toda a fricção das ferramentas que vocês têm, integração de dados, de silos, se a gente pudesse proteger o negócio de vocês contra ameaças, contra vírus, enfim. E se a gente também pudesse flexibilizar, desculpa, a adoção de todas as ferramentas top do mercado, tá? Então, com isso é Google Cloud. E a minha pergunta que eu quero falar para vocês, por que Google Cloud? Por que cogitar o Google e por que o Google? Bom, a gente tem aqui hoje um full stack que a gente fala, então a gente começa desde lá da placa de vídeo, do servidor, do link desse data center, até o modelo, que é o Gemini. A gente consegue falar, então, pô, é multi-cloud, pô, eu tenho um servidorzinho aqui na minha casa, tenho um servidorzinho ali na Sirion, tenho um servidorzinho ali na local web, a gente consegue fazer trabalhar junto, então a gente consegue ter esse ambiente multi-cloud. A gente também ali tem papers que provam a gente sobre segurança, resiliência, e a gente também, na parte de multi-cloud, é legal falar, a gente tem outros modelos dentro do nosso marketplace, entre aspas, né, que é o nosso Model Garden. Então, Llama, modelos da Meta, da Anthropic, vocês podem rodar eles com segurança dentro da Google Cloud, tá? Um ponto aqui que muita gente tem esse medo, que muita gente quer adotar AI, e é o que a gente falou atrás, pô, muita gente usa AI, mas a gente não usa isso como motor de crescimento. E eu acho que aí depois o pessoal vai falar do Gemini Enterprise, é isso. Então, a gente parar de começar a usar o Gemini ali como um assistente pessoal, que ele faz muito bem, mas como a gente pode usar de fato o Gemini para ter esse poder de escalabilidade, de crescer. Então, vamos começar a fazer operações autônomas, vamos começar a melhorar nosso trabalho com
o cliente, vamos começar a melhorar nosso trabalho interno, enfim. Vamos usar AI para crescimento, não só para a gente falar que usa AI e colocar ali no nosso site para ser uma empresa legalzinha que usa AI, tá? De novo, aqui eu falei um pouco, mas são toda a parte da stack do Google. Então, de novo, modelo, plataforma. Depois, se alguém tiver alguma outra dúvida fora de Gemini Enterprise, a gente, o pessoal da Bob, está super aberto para bater esse papo. Estou acabando, tá, gente? Prometo. E o que é legal falar para vocês, porque o porquê da Gemini Enterprise é muito legal, porque a gente começa com uma solução, não com algo em branco ou com uma tela em branco. Então vamos começar com uma solução, algo que já funciona para as verticais de retail, desenvolvimento, parte de mídia, segurança, RH, compliance. Então a gente já consegue atender todas as verticais do mercado. A gente consegue ter agentes. Eu vi até alguém falando que hoje está muito distante. Cara, o Gemini Enterprise ele facilita isso, porque a gente tem os role specifics, então já tem algo muito point and click já criado. E a gente também tem um marketplace de agente. Então, a gente tem algum sistema de mercado, alguma coisa, talvez já tenha um agente pronto, você com poucos cliques já instala ele, já começa a rodar, tá? Antes do meu próximo slide, tem alguém aqui já usa Google Workspace na parte corporativa? Tem bastante gente usando. Alguém se puder dar a mãozinha, reagir só para eu ter uma ideia. Boa, legal, já tem um pessoal usando. Então, por que o da minha pergunta? Google Workspace e Gemini Enterprise, eles são uma caixinha que uma funciona muito bem com a outra. Então, as pessoas já usam o Google Workspace para os seus e-mails, calendários, reuniões. E ele funciona muito bem com o Gemini Enterprise. Então, chegou um documento do meu chefe, eu quero fazer isso, iniciar um agente para fazer uma preparação para uma reunião, alguma coisa. Então, assim, as caixinhas funcionam muito bem. Também nos conectamos com o mundo Microsoft, tá, pessoal? Não é um impeditivo, mas dentro de casa funciona melhor, tá? E para o meu último slide, eu quero trazer um caso público de uma empresa brasileira, mas fica o convite aí até para o pessoal da Bob para daqui 6 meses, 7 meses a gente fazer uma outra sessão e eu quero trocar o slide por algum case que saiu daqui desse webinar, tá? Então aqui é uma marca bem conhecida de todo mundo, a Globo. Então a Globo ela fez uma parceria com a gente que transformar toda a parte de revisão de ads dentro do Gemini e do Vertex, mas de novo, aqui é mais um convite, então pessoal, daqui 6 meses a gente vai fazer uma outra rodada, eu quero o caso de alguém que estava aqui nesse webinar hoje, que deu certo e saiu do outro lado, tá? Então fica o convite e a provocação. Gente, era isso, eu tinha esses 15 slidezinhos só para a gente dar uma entrada, falar um pouco do Google, como enxerga isso, e aí eu passo, acho que não sei se é para o Juliano ou para a Lia de novo, mas de novo, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, espero que vocês aproveitem a sessão. De novo, meu LinkedIn, quem quiser adicionar, estamos super à disposição. E é isso, gente. Ótima manhã para todo mundo e obrigado pelo convite, tá? Obrigado, Felipe. Não sei, Lia, posso já pegar daqui? Não sei se tu quer falar alguma coisa. Sim, muito obrigada, Felipe, pela participação. E agora, Juliano, pode iniciar. Isso, beleza. Então, tá bom. Só o nosso slide institucional, né? Eu vou estar dando uma introdução e mostrar um exemplo, e o Pancinha vai também estar mostrando um exemplo funcionando aí para vocês dessa ferramenta. Então, tá legal, né? Muito obrigado pela presença de todos. Essa ferramenta, especificamente o Gemini Enterprise, é uma ferramenta complexa. Não complexa na sua implantação, ou para a gente colocar a funcionar, mas claro, para uma indústria, por exemplo, para uma empresa, tem uma certa dificuldade em justificar investimentos, porque precisa de investimento que dê retorno. E para isso é preciso entendimento. E em conceito, né, o que dá para fazer com essa ferramenta e o que é possível fazer, é onde entra um pouco de complexidade, de conceitos especificamente. O que ela faz? Né? O que se pode fazer com ela? Então, vamos dizer assim, como o Felipe colocou, a inteligência artificial não é uma coisa nova, ela já existe faz tempo, né? E veio sendo melhorada. Beleza. A inteligência artificial é um algoritmo, basicamente, né? Um algoritmo, uma fórmula matemática, onde a gente joga uma informação de entrada, né? Um input, e ela tem um output lá no final. Beleza. No caso de machine learning, passar uma reta pelos pontos, né? Pelos melhores pontos, por exemplo, e coisas desse tipo. Fazer um carro dirigir sozinho, ele nada mais do que fazer a trajetória do carro passar em cima dos pontos onde está a estrada, basicamente, né? E
as inteligências artificiais generativas, né, os modelos, eles são mais sofisticados do que isso. Eles, na verdade, nos trazem a próxima palavra ou a próxima sentença provável de uma sentença de entrada, né, de conteúdo, basicamente, lido por um ser humano. Então, o ser humano joga um conteúdo de legível por um ser humano e o modelo retorna um conteúdo também legível por um ser humano ou legível por outro modelo ou legível por um computador, né? Como é um caso de um formato padrão, tipo JSON, por exemplo, o pessoal mais técnico que está por aí, né? Então, esse é o modelo, basicamente. Então, o Google tem vários modelos, né? E entre esses modelos, existe o Gemini. O Gemini, na verdade, é um modelo. Aí tem o Lyra, tem outros modelos que fazem outras coisas, né? Modelos que fazem imagem, modelos que fazem vídeo, modelos que fazem texto. Mas o modelo, propriamente dito, ele não tem nem memória. Ele é simplesmente um algoritmo matemático que roda lá no fundo. A gente joga conteúdo e ele devolve conteúdo. Legal. Então, o que acontece? O Gemini Enterprise, ele é uma aplicação de LLM, né? Um LLM App. A gente tem o Web Application, né? Que é um site, por exemplo, um CRM que a gente acessa na internet, uma aplicação web, ou uma aplicação mobile, né? Então, uma aplicação que utiliza um modelo de linguagem é chamado de agente, ou agentic, né? É uma aplicação que tem código tradicional acessório rodado por fora, utilizando o modelo internamente. O modelo, na verdade, nesse caso aqui, ele é um cérebro de toda essa operação, né? Então, basicamente, o Google disponibiliza esses modelos e existem outros modelos também que podem ser utilizados para desenvolver aplicações de LLM. Então, basicamente, o Gemini Enterprise ele vai ter uma interface onde a gente vai poder acessar uma aplicação fundamentada em modelo, que é o Gemini. O Google tem algumas versões do Gemini, que é o modelo propriamente dito, né? Porque o nome do Gemini Enterprise confunde em si uma versão mais avançada do Gemini, mas na verdade não é. É um produto, um LLM App, que usa o Gemini como seu motor fundamentalmente. E dentro dessa aplicação, existem vários recursos, que a gente vai mostrar aqui no final. Aí são algumas licenças do Gemini propriamente dito, do Gemini como modelo, para poder usar ele com aplicações. O Google tem várias aplicações desses modelos, entre elas dentro do próprio Google Workspace, onde a gente aperta lá e gera um documento, ou faz um resumo dos e-mails, ou simplesmente gera conteúdo daquilo que a gente está fazendo. Beleza, né? O Google tem esse set de produtos aí, e o Gemini Enterprise é um produto que é um aplicativo é um LLM App, né, disponibilizado pelo Google com licenciamento próprio, né? Ele não está associado com o Google Workspace, ele é uma aplicação à parte, um produto à parte, inclusive ele tem algumas versões diferentes, e nós aqui estamos falando da versão Enterprise, né? O que este produto basicamente faz? Esse produto conecta várias ferramentas externas, como aplicações externas, o Gmail, os próprios produtos do Google Workspace, mas também pode conectar com produtos externos e conectores de outras aplicações, através de uma interface que é disponibilizada para os usuários dentro da empresa. Na verdade, é um grande orquestrador de uma série de atividades que podem ser automatizadas e ainda facilita o usuário a fazer mais agentes e conectar com outras ferramentas, caso ele tenha permissão. São agentes. E também existe a parte que pode ser feita com no-code, que a gente vai mostrar aqui um pouquinho como é que funciona, e a parte para desenvolvedores, que a gente vai mostrar também que tem que ser desenvolvida aplicando código, né?
pode ser aplicado em várias áreas do mercado e para fazer várias coisas. E uma coisa muito importante é a segurança, né? Todos os aplicativos que são acessados de dentro do Gemini são permissionados pelos usuários e cada elemento individual de dentro do Gemini Enterprise é permissionado, inclusive acesso aos dados que a ferramenta vai poder ter acesso ou não. Muito bem, eu vou começar aqui com a minha apresentação e o meu demo, né? Beleza. Eu vou apresentar um demo para vocês do Gemini Enterprise, né? Legal. Essa aqui é a cara do produto, né? Ou seja, essa interface é disponibilizada para todos, ou quem, no caso, para os colaboradores da empresa, né? Que vão usar o Gemini Enterprise. Beleza. É muito parecido com o Gemini e ele tem algumas funções, né? Nesse caso aqui, ele está... eu posso, né, dar um olá para ele aqui, e ele funciona basicamente parecido, né, com o Gemini que todo mundo conhece. Na verdade, eu vou pedir para ele fazer um resumo aqui dos meus e-mails, né. Eu estou com uma conta aqui, ó, que é essa conta de e-mail, que é uma conta de testes. Então, essa conta aqui, ela tem uma série de e-mails aqui que o pessoal me mandou hoje aqui para a gente se divertir, né? E o Gemini tem alguns conectores nativos, e um deles é, como disse o Felipe, conectado com os produtos de dentro de casa, né? Então, nesse caso aqui, vamos dizer que o usuário está fazendo uma consulta aí dos seus e-mails. Ele demora um pouquinho e tal, mas ele vai sair. Essa interface é um aplicativo do Gemini Enterprise, é um Gemini Enterprise App. Cada setor da empresa pode ter um app ou mais de um app. Esse app é disponibilizado como se fosse a intranet, né? Pode ver que aqui embaixo eu coloquei alguns links aqui, que ele tinha aparecido aqui, né? Esses links aqui que podem ser colocados, outros links da empresa, também pode ser configurado o logotipo e ficar com a cara da empresa, né? E aqui eu fiz um resumo dos meus e-mails, por exemplo, que estão lá, atualizações e lembretes, né? Tem alguns lembretes que eu fiz aqui. Eu também posso perguntar o que tem no meu calendário, né? Vários eventos da semana no meu calendário. Esses conectores são configurados como fontes de dados nativas, né? Beleza. Essa é a parte básica do produto. Naturalmente, é alguma coisa que talvez já fosse esperada, né? Que a gente viesse aqui e conseguisse conversar com os nossos dados. Mas o que está acontecendo aqui por trás é que eu só tenho acesso à informação que eu tenho permissão. Ou seja, o meu e-mail, no caso aqui da Matilda, que é o nosso usuário de teste, que a gente criou aqui para conversar hoje e para mostrar para vocês, né? Então, também me configurou, me mostrou aqui quais são os meus eventos. Eu posso criar eventos no calendário, posso enviar e-mail, posso fazer uma série de atividades aqui. Beleza, mas isso já era o esperado, né? Essa, vamos dizer assim, é a parte básica da ferramenta. A ferramenta, ela consegue se conectar com essas fontes de dados que são nativas para conversar aqui, beleza. Mas, na verdade, eu criei uma... Deixa eu só pegar a minha outra tela aqui, que está com outra senha. Eu criei uma conta de demonstração em um ERP, né? Que é o que todo mundo está interessado. Porque, na verdade, ninguém está interessado em conexões do Gemini com os produtos do Google, né? Porque todo mundo sabe que vai funcionar. O Google faz tudo muito bem feito. Quero saber se eu posso integrar o Gemini Enterprise com as aplicações que eu uso no dia a dia, né? Com o meu ERP, por exemplo. O OMIE é um ERP brasileiro, bastante usado aí no mercado, uma empresa de São Paulo, nós usamos aqui na Bob, inclusive, e eu criei uma conta de demonstração. Nessa conta de demonstração, o OMIE populou aqui
uns dados de demonstração dele. Beleza. E aqui a parte de ordens de serviço, né? Então, isso aqui são ordens de serviço. Aí eu arrasto elas, posso arrastar para cá e tal, e faturar elas, ele já se conecta com a prefeitura, com o banco, emite boleto, manda por e-mail e tal, aquele negócio todo. Tudo bem. Beleza. Então, eu tenho essa conta aqui criada, e eu fiz um agente, né, que é disponibilizado dentro da empresa pelo Gemini Enterprise, lá para o setor financeiro, aqui nesse meu aplicativo aqui. Esse meu aplicativo de Gemini Enterprise, ele é um aplicativo que é disponibilizado só para o setor financeiro. Está aqui o meu agente aqui embaixo. Eu posso acessar ele diretamente aqui da conversa principal. Boto um arroba aqui, vai aparecer ele aqui, ó, o meu OMIE Agent, né? Beleza. Quais são as ordens de serviço, né? De serviço pendentes de faturamento no OMIE. Sim, esse agente foi criado pela Bob Bytes, por mim, especificamente, Moá, né? Olha, ele está me perguntando qual é a etapa que você precisa, né? Não precisa dizer por favor, mas a gente está acostumado a ser educado, né? Então a gente diz, mas na verdade, né? Então ele está se conectando com a API diretamente do OMIE, né? Perceba que ele colocou aquelas que estão lá, né? Então eu vou dizer para ele, liste as ordens de serviço que não estão em faturar ou faturado, por exemplo. Claro que isso aqui é uma demonstração, certo? Bem, fazendo um disclaimer, né? Então, a gente está bastante preocupado em mostrar um caso real, mas também a gente está bastante preocupado em mostrar as capacidades da ferramenta. O que se pode fazer com essa ferramenta, né? O que ela pode fazer? Então, talvez tenha alguns exemplos aqui que no dia a dia alguém pode pensar, isso aí não serve para nada, mas, na verdade, a gente tem aqui uma ferramenta de inteligência artificial, um LLMA, onde pode concentrar um conjunto de agentes de AI que podem ser disponibilizados com permissionamento e segurança para diferentes setores de uma empresa a nível enterprise, com capacidade enterprise de alcance, de uso, né, para centenas de usuários, que podem conversar com sistemas internos da empresa diretamente. Ele pode conversar com um banco de dados, pode conversar com um data warehouse, pode conversar com uma aplicação de CRM, né? Pode aplicação com quem que é. Olha, ele demora para responder porque a API do OMIE tem limites lá de algumas chamadas por segundo e tal, eu tive que configurar isso para que ele... então, perceba que ele colocou aqui as ordens de serviço que estão lá. Eu também posso pedir para ele mover uma ordem de serviço. Mova uma ordem, eu tenho que dizer qual que é, né? A ordem número que está aqui, nessa aqui, número 12, para em execução. Para em execução. Vamos ver se vai funcionar, né? Se a gente tiver um pouquinho de sorte, ele funciona. Tem bastante coisa para ser configurada, bastante coisa para ser testada, né? Certo, movendo a ordem lá com sucesso. Muito bem. Vamos ver se ele fez isso mesmo com sucesso. Eu vou pegar no OMIE aqui, deixa eu ver onde é que está aqui o meu OMIE novamente. Aqui está ele. Qual foi a ordem que eu disse para ele? 12. Onde é que está a ordem número 12? Está aqui, ó, essa aqui, cerealistas alimentos, né? Eu vou dar um refresh aqui nessa tela para ver se ele mudou ela de lugar realmente. Olha lá, ó, mudou ela para cá. Então, em vez de apertar botões e conectar com os sistemas, o que nós fazemos é prompts. A gente escreve e conversa com os sistemas e conversa com os nossos dados. A licença... claro, isso aqui pode estar conectado com um montão de coisas,
Só que muita coisa também pode causar confusão, então existe uma ordem hierárquica de isolamento entre esses produtos que estão aqui e esses agentes. Algumas coisas não se conversam, a gente tem que orquestrar e tal e tudo mais. Então essa parte, cada caso é um caso, existe uma engenharia de prompt bastante forte para que isso tudo funcione aqui como vocês estão vendo, né? Beleza. Então, esse produto é isso que ele faz. Ele disponibiliza agentes que podem conversar com os outros sistemas, além de disponibilizar uma conversa natural com a própria empresa e os recursos da empresa e as fontes de dados da empresa. Né? Como a gente viu ali. Beleza. Esse produto também tem uma licença que traz o Notebook LM Enterprise, que é o lugar onde o Notebook LM Enterprise pode ser comprado separadamente, para as empresas que não têm Google Workspace e querem usar o Notebook LM. Ele pode ser comprado aqui com as licenças do Gemini Enterprise. Esse produto, ele não é um produto do Google Workspace, ele é um produto do Google Cloud. Ele é vendido e licenciado no que a gente chama de GCP, né? Google Cloud Platform. Legal. Então, vamos dizer, né, que nesse caso, eu sou um usuário aqui na minha empresa, eu vou criar um agente eu mesmo. Eu venho aqui, aperto esse novo agente, vou criar um agente aqui, acessar o Agent Builder, né? Beleza, ele mostra aqui o Agent Builder, eu posso fazer alguns fluxos de agente aqui, mas vamos dizer que esse cara aqui, o que eu vou fazer com ele? Aqui é onde aparecem as fontes de dados disponíveis que estão configuradas lá atrás, né? Beleza, tem algumas lá. As mais comuns e tal, e o Google está fazendo mais, né, para poder usar, né, aqui nesta parte aqui. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o outro agente. Então eu vou configurar esse Google Drive aqui, que é o Google Drive da Matilda. No Google Drive da Matilda eu tenho aqui um livro, né, aqui, eu botei um PDF aqui, vamos dizer que esse seja um documento aqui, que a gente tem enfim, de qualquer coisa da empresa, aí, uma lista de contratos, alguma coisa assim. Então, eu vou colocar aqui que faz resumo de livros do Drive. Esse agente aqui faz isso aqui. Beleza. Tem outras opções aqui, eu vou chamar ele aqui de resumo de livro, dar um nome para ele e tal, beleza. Aí agora, então, eu vou apertar esse botão aqui de prévia, né? Vamos botar assim. Quais livros temos disponíveis, né? Resumo. Pode ver que eu posso escrever de qualquer jeito aqui que ele entende. Obviamente que se tiver muito, né, tal, ele não entende. Mas nesse caso aqui ele vai entender. Ele vai lá olhar naquele Google Drive lá, teoricamente, se a gente tiver um pouco de sorte, e funcionar aqui de primeira para vocês, ele vai aparecer aquele livro que está lá, que está lá naquele Google Drive que eu mostrei para vocês, né? Aquele é um documento PDF, né? Tá ali, ele apareceu aquele livro. Eu vou dizer, você gostaria que fizesse um resumo dele? Sim, faça um resumo, eu vou botar só do índice, né? Porque senão ele vai não ficar muito, né? Beleza, então, esse agente aqui é um agente que os usuários podem fazer no seu dia a dia, no seu setor, conectando com algumas ferramentas internas, principalmente o Google Workspace, tem algumas coisas relacionadas com algum tipo de banco de dados, com BigQuery, e a gente sempre dá um jeito de conectar ele. Mas eu queria que aparecesse aqui, nesse lugar aqui, um sistema que eu tenho lá em não sei o quê. A gente aqui na Bob, a gente dá um jeito. A gente vai lá, acha uma arquitetura tal, e faz um jeito ali, pendura, cola, e ele vai aparecer aqui. Né? Beleza. Aí, ainda, uma coisa que tem aqui que é bem legal, que é a programação. Eu posso pedir para esse agente executar todos os dias às 9 horas. Então, eu posso dizer assim, faz um resumo dos meus e-mails, ou das minhas atividades pendentes, ou dos meus e-mails que estão marcados com estrelinha, ou com pontinho de exclamação de todo dia, para eu saber quais que estão pendentes. Né? Por exemplo, e roda todo dia às 9 horas da manhã e aparece aqui um relatório para mim. Então, o usuário pode fazer isso por conta própria. E aqui neste fluxo, eu vou adicionando fluxo e decisões e fazendo isso aqui.
Então, esse agente aqui é um agente bastante simples, feito aqui para mostrar para vocês, né? Esse outro agente que está aqui, esse aqui é feito com o Google Agent Development Kit, e o deploy dele é feito diretamente no GCP. Então, as ferramentas que estão sendo usadas aqui, tem código Python, tem APIs, tem engenharia nervosa de prompt, para que isso tudo funcione do jeito que está aí, funcionando assim aqui, de primeira. Esse é a cara do produto. Este produto, a gente cria apps, que são Gemini Enterprise Apps. Cada app tem as suas permissões e podem ser distribuídas diferentemente dentro dos setores da empresa. Cada empresa pode ter um app, cada setor, e esses apps têm os seus agentes, têm as suas conexões, têm o seu isolamento por parte de segurança, e a segurança ela vem desde esse login do usuário, que está aqui, neste caso é a Matilda. A Matilda eu dei permissão para ela fazer um monte de coisa, evidentemente, para a gente não ter problema aqui na apresentação. E esse é o produto, né? Então, essa era a apresentação que eu tinha para mostrar para vocês. Esse produto é um produto que vai revolucionar o mercado agora na integração. É como se a empresa, se o usuário pudesse conversar diretamente com a empresa através dessa interface aqui, como se fosse uma grande intranet da empresa inteira com seus bancos de dados e sistemas. Legal, tempo de desenvolvimento dessas coisas, né? Eu desenvolvi esse agente do OMIE, por exemplo, em alguns dias. Claro, aqui está tudo aberto. Num projeto de verdade, existe logística, existe tempo de coleta de especificação, existe curva de aprendizagem para os sistemas da empresa e essas coisas todas. Mas é relativamente rápido esse deploy, conversando, né, e fazendo o projeto. Legal. Essa é a parte simples, né? O que o Pancinha vai apresentar agora é como essa ferramenta pode ser integrada com outros softwares, né? Porque o Gemini Enterprise, ele concentra tudo isso aqui, mas ele também pode ser integrado com uma outra ferramenta, um outro software, onde o usuário de dentro desse software pode conversar com o Gemini Enterprise, ter acesso a esses agentes, e as conexões que estão aqui, tudo isso autenticado pelo usuário, com permissionamento e compliance, e ter ações dentro desse software. Muito obrigado. Pança, está por aí? Estou na área. Vou compartilhar na tela aqui. Beleza. Então, beleza, gente. Então, ali como o Juliano comentou, né? Eu vou aqui entrar já direto na parte dos agentes, para explicar um pouquinho para vocês o que eu conectei aqui. Eu tenho dois agentes aqui, onde um eu criei para ter acesso à base de dados do meu sistema, que eu vou mostrar para vocês o sistema aqui em seguida, que é um sistema simples de aprovação de solicitações, e esse agente ele consegue acessar uma base de leitura desse sistema. Então, a gente extrai os dados do banco de dados desse sistema, coloca numa base de leitura com dados anonimizados, por questão de segurança, e a gente consegue ler apenas essa base. Ele também consegue se conectar via API com esse sistema para ter algumas ações dentro do sistema. E essa outra base aqui é uma base de dados para insights, onde eu extraí dados de e-commerce e condensei dentro de um BigQuery. Também fica ali no GCP, para o sistema conseguir ler esses dados e trazer insights para a gente. Tá? Então, aqui no meu sistema, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, eu tenho um sistema de solicitações e eu tenho aqui duas solicitações pendentes. Né? As solicitações estão aguardando aprovação. Só que nesse caso eu não quero usar o sistema, eu vou usar apenas o Gemini Enterprise nesse momento. Então, eu posso vir aqui e pedir para ele listar para a gente, né? Liste as solicitações pendentes. Posso criar filtros aqui e pedir para ele listar só de algum solicitante específico, ou de alguma categoria. Nesse momento, pedir para ele listar as solicitações de status pendente. A ideia aqui é que ele acesse essa base de dados
lê, aplica os filtros que a gente está pedindo para ele e traz o que a gente tem lá no sistema. Então, aqui, as mesmas solicitações que a gente tem aqui, ele conseguiu listar para a gente. Eu não precisaria nem estar logado no sistema, eu posso ver diretamente aqui. Então, aqui a gente consegue listar essas informações, interagir com os sistemas para conseguir trazer informações. Aí aqui eu vou pedir, então, para ele aprovar essa solicitação. Então, aqui, ó, aprove a primeira solicitação. Aqui ele vai aprovar a primeira solicitação que ele trouxe da lista para a gente, né? É uma solicitação de aquisição de monitores, né? O valor, tudo ali certinho. Pediu para a gente dizer o ID. Então, vou dar para ele o ID da nossa solicitação. O ID, deixa eu pegar aqui o ID dela. E pedir para ele aprovar para a gente. Aqui ele pode demorar um pouquinho mais, porque ele envolve algumas chaves de API, tem uma questão de segurança, dependendo da solicitação, pode ser um pouquinho mais demorar. Beleza, aprovou a nossa solicitação. Vou dar um F5 aqui no sistema, só para a gente ver se saiu aqui do pendente. Realmente, já aprovou na sua solicitação. Então, eu posso pedir para ele detalhar a solicitação também, se a gente quiser mais detalhes, ou o sistema tiver alguma informação a mais. Então, aqui já está aprovado a nossa solicitação. Então, aqui uma interação bem simples, a gente consegue, né, trazer, por exemplo, listar produtos, gerenciar estoque, né, do que a gente tiver. Então, eu posso pedir aqui para ele listar os produtos que a gente tem disponível no sistema também, por exemplo, para a gente trazer toda essa lista que a gente tem cadastrado no sistema. Em momento algum, a gente precisaria entrar no sistema, consegue gerenciar apenas aqui pelo Gemini Enterprise com essa integração. E eu falei para vocês que a gente tinha um outro agente também, né? Então, aqui eu tenho esse agente que é para fazer essas análises de mercado. Então, vamos supor que eu quisesse cadastrar algum produto novo dentro do meu sistema, né, criar uma solicitação de compra de algum produto, mas eu não tenho certeza do quanto eu vou pedir, eu não sei como é que está a tendência de vendas desse produto no mercado. Então, eu vou vir aqui nesse meu agente e vou perguntar para ele qual a tendência de vendas do produto, que eu botei um GIN, né, nos últimos 12 meses. Vamos ver o que ele tem na base aqui. Aqui, nesse momento, ele está consultando a nossa base do BigQuery para trazer alguns insights para a gente. Então, aqui ele consulta na base de dados de vendas de e-commerce. Ele trouxe aqui, ó, que o GIN apresentou uma tendência de venda crescente, né, trouxe alguns dados ali para a gente, questão de porcentagens, valores, né, e trazendo sugestões também, né. Então, trouxe aqui a gente considerar o crescimento desse item no nosso produto. Eu posso usar para trazer, por exemplo, insights mais genéricos, ali, trazer os últimos 10 produtos com maior receita nos últimos meses. Então, questão de sistemas que tragam realmente insights para a gente ter um auxílio na tomada de decisão. Seja uma decisão mais estratégica, né, que pode ser baseada em VIs, ou coisas mais simples, como compra de materiais, que é o caso desse exemplo que eu estou trazendo aqui. Então, aqui a gente consegue integrar com sistemas facilmente. Um outro ponto que eu queria mostrar para vocês, aí agora dentro do nosso sistema, é que a gente consegue também integrar o Gemini Enterprise dentro do sistema. Então, essas mesmas ações que eu fiz ali no Gemini Enterprise, eu posso fazer aqui no sistema, e ele vai estar, esse chat aqui, se conectando via API também com o Gemini Enterprise e utilizando os mesmos agentes. Um ponto que o Juliano comentou, e é interessante trazer aqui, a questão da orquestração. Daqui vocês viram que eu tenho 2 agentes separados, porque eles têm contextos diferentes, como o Juliano comentou anteriormente. Aqui dentro do sistema, por ter um chat único, a gente necessita de uma orquestração desses agentes. Então, de acordo com a mensagem que o usuário está enviando, a gente orquestra para onde essa mensagem é direcionada e qual agente vai responder ela. Mas aqui eu posso botar, então, por exemplo, naquele mesmo exemplo do GIN, eu vou botar uma pergunta um pouquinho diferente, perguntar para ele aqui, ó, se existe
se existe queda de venda do GIM nos últimos 12 meses. Né? Então, ele nos fosse lá que existe uma tendência de alta, eu quero saber como foi nos últimos 12 meses para eu fazer a minha solicitação de compra desse material. Aqui também envolve uma comunicação via API com o Gemini, então, geralmente leva alguns segundinhos. Beleza. Já trouxe um insight aqui para a gente, dizendo que não teve queda, e as vendas apresentam aí uma receita. Oi, disse que não apareceu, na verdade, acho que congelou a tua tela aí. Aí, agora apareceu. Às vezes precisa dar um rabisco aqui na apresentação para ele seguir. Beleza, aqui então a gente teve a resposta, né, do nosso agente, para a nossa pergunta. E aí, perfeito. Agora eu quero, então, cadastrar minha solicitação. Eu vi ali que o GIM está em alta, eu quero fazer uma solicitação de compra desse GIM aqui no meu sistema. Eu poderia vir aqui e cadastrar uma solicitação de compra, né, preencher os dados. Mas a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai vir aqui no nosso agente. Eu já deixei um texto pronto aqui, porque já pedi para ele criar uma solicitação um pouquinho grande. Então, eu vou botar aqui, ó. Cria uma nova solicitação do tipo compra de materiais, com valor, o responsável você eu mesmo, né, o destinatário da solicitação, para aparecer ali para mim no sistema. Estou botando aqui qual é a descrição que eu quero, né, da solicitação, e vou pedir para ele criar para a gente, então. Aqui, deixa eu só voltar na tela aqui, enquanto ele está criando ali para a gente. Foi criada já a solicitação nova, passou aqui um código de identificação, e já está aqui a nossa compra de material, criada dentro do sistema. Essa mesma compra aqui, eu posso vir por aqui também e aprovar, assim como a gente fez no Gemini antes, eu posso pedir para ele aprovar aqui, ó, aprove a solicitação, vou passar o código de identificação dela. Então, para vocês verem que o mesmo agente que a gente está usando lá no Gemini, a gente consegue utilizar integrando aqui, dentro do sistema, utilizando. Então, aqui já foi aprovado, se der um F5, ele já vai sumir aqui da nossa lista de aprovações. Tá? Então, essa questão, como o Juliano comentou ali, de integração, aqui passando rapidamente, né? E eu quero trazer aqui um último ponto para vocês. Eu vou só sair aqui e entrar no sistema novamente, para mostrar para vocês a questão de gatilhos do sistema. Hoje, a gente interagiu bastante com o Gemini na parte de solicitações. Então, a gente sempre solicitou o Gemini as interações. Aqui, quando eu entrei no sistema agora novamente, ele me trouxe está aparecendo para vocês aqui o... Não, gente, acho que não. Ele não abriu o pop-up do chat. Agora abriu. Agora abriu, tá com algum delayzinho. Então, aqui, quando eu entrei no sistema, ele disparou um gatilho de login, que ele fez uma solicitação para o Gemini, para que o Gemini listasse as pendências do usuário logado, sem que o usuário precisasse pedir para o Gemini. Então, isso foi um gatilho que a gente implementou sistemicamente para que o Gemini pudesse ter alguma resposta sem interação inicial do usuário. Esse gatilho aqui foi o login, mas poderia ter sido qualquer ação do sistema, como uma notificação, uma solicitação de um tipo específico. E, nesse caso de gatilhos, o Gemini pode dar um retorno específico e o sistema tomar alguma decisão, como, por exemplo, direcionar a solicitação para determinado setor de acordo com a avaliação do Gemini, né? Ou aprovar ou reprovar ali dentro de alguma regra específica. E o Gemini seria esse juiz que ia aprovar nossa solicitação. Então, só para mostrar aí um pouquinho também dessa questão de gatilhos para vocês. E é isso, acho que a minha parte é isso aí, Jimmy. Beleza, muito obrigado.